Oi, meninos, boa tarde. Que bom ver vocês mais uma vez. Na verdade, vocês estão me vendo e eu não estou vendo vocês porque essa aula é gravada. Mas durante essa semana nós teremos encontros online para um bate-papo, tirada de dúvidas e até a velha sabatina da professora, né? Para saber quem está compreendendo e também quem está realmente assistindo às aulas que estão lá no YouTube. Tranquilo? Então, hoje, dia 25 de maio, nós já tivemos aula de matemática, espero que já tenham assistido. E agora nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Só um detalhe, quando forem no canal do YouTube, vejam pela data, tá? Eu estou classificando pelos dias, tá? Que é bem melhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é mudanças na linguagem. Na aula passada, nós víamos e falávamos de alterações que a língua portuguesa, nossa língua materna, ela vem sofrendo por interferência dos avanços tecnológicos, por interferência das mudanças no tempo, né? Não só tecnológica, como também outros tipos de mudanças. Então, hoje nós vamos estar falando dentro de linguagem a relação da escrita com o fonema, ou seja, da letra, que é o grafema, para o fonema, que é o som. E a gente precisa entender, professora, mas por que isso? Falar de fonoortografia? Porque muitas vezes, quando a gente vai escrever uma palavra, lá na alfabetização, quando a gente ainda tem 6, 7 anos, a gente troca uma letrinha por outra. Nessa fase de primeiro ou quinto, a dificuldade é outra. É aquela de trocar, né? Também uma letra por outra, mas em outro contexto, que é o caso do ão com a OTI, o ão com a M, o L por U, que também acontece muito na alfabetização. Nessa fase de sexto ou nono, também essas dificuldades persistem, mas persistem outras muito mais graves, que é a escrita da palavra em detrimento do contexto que você quer empregar. E a gente vai estar falando lá na frente das palavras homônimas, parônimas, tá? Isso não é para agora, mas a gente vai começar a falar disso agora. Então, vamos falar de fonoortografia. Eu já falei que a fonoortografia, se não falei, vou falar agora, é a relação muito importante que a escrita das letras, né, dos grafemas, tem com os fonemas. É muito importante a gente perceber. E isso para evitar que escrevamos palavras erradas e que empreguemos termos ou palavras em contextos também errados. Então, eu vou utilizar como primeiro exemplo o poema que está aí no livro de vocês. Eu vou pegar o livro agora para ilustrar melhor. Nós temos esse poema na página 22, onde está inserido o assunto fonoortografia. E o nome do poema é Trocando as Letras. Ele é bem engraçadinho, eu não vou ler todo o poema, eu vou ler a primeira estrofe. Vamos lembrar que estrofe é um conjunto de versos, né? Aquele primeiro conjuntinho é a primeira estrofe. Então, o nosso poema ele foi dividido em 5 estrofes. Na verdade, ele tem muito mais. O autor colocou aqui o texto resumido, mas ele apresenta aqui nesse texto 4 estrofes completas e 3 estrofes. Na verdade, cada estrofe apresenta 4 versos, ou seja, cada conjuntinho apresenta 4 linhas. O conjuntinho é a estrofe e as linhas são os versos. Eu vou ler uma estrofe. Então, prestem atenção na ideia da fonoortografia. Aqui foi utilizado para entreter, brincar, divertir. Olha como ficou interessante a troca de um signo linguístico, de uma letra, de um grafema, que é a mesma coisa, por outro. Olha como modifica, claro, vai modificar o sentido da palavra. Mas nesse caso foi usado para trazer humor, beleza, graça para o poema. Se eu tirar o G do gato, pondo um R em seu lugar, será que o ratinho mia e o gato vai chiar? Observem que gato e rato, eles têm uma composição muito igual, ato. O que diferencia? O primeiro grafema, a primeira letra. Gato começa com G,
Rato começa com R. E aqui foi usado com uma finalidade. Mas o meu propósito aqui é chamar a atenção de vocês para não cometerem, não esse erro aqui, mas os erros que eu já falei anteriormente. Então, vamos começar tratando, primeiramente, do que é fonema e do que é letra. Então, fonema, isso acontece, né, pessoal? Fonema, ele explicita, ele traz a ideia de som, apenas o som. Enquanto que letra, que a gente chama de grafema, então quando vocês ouvirem, o grafema, é a mesma coisa que letra, tá, pessoal? Então, o grafema é apenas a representação gráfica. É uma representação. Toda representação gráfica precisa de um som. Então, observem a ideia de letra. Eu vou fazer uma representação. Pronto. Eu tenho uma letra, eu tenho um grafema, eu tenho outro grafema, eu tenho outro grafema, tá? Observem que grafema eu só escrevi, eu só desenhei, eu só rabisquei. Não produzi nenhum som. Mas, a partir do momento que eu preciso chamar o nome da letra, dizer o nome da letra, eu vou ter que pronunciar o som, aí é que vem o fonema. Então, letra, fonema, T, T. Letra, fonema, X. Letra, é isso. E fonema, S. Então, olha a diferença de fonema para grafema, ou fonema e letra. Tranquilo? A língua portuguesa faz isso por quê? Porque a gente precisa unir sons para produzir a sílaba que vai produzir as palavras. Então, professora, então quer dizer que letra é uma única representação? A sílaba pode ser uma ou mais representações? Sim. Por quê? Porque vai haver momentos que a sílaba ela vai ser representada por um único grafema. Saúde, sa-u, uma letra. Mas nesse caso é fonema. Professora, como é que eu vou diferenciar isso? Como é que eu vou chamar letra, né? Ou sílaba? Como se diferencia do modo como se apresenta? Sozinho é letra. Por quê? Porque não constitui nem sílaba, logo não vai constituir palavra. Mas junto, né, de outras sílabas, ou formando a sílaba, eu vou chamar de sílaba. Vamos ao exemplo? Então vamos lá. Isso é muito fácil, porque eu, quando estive na escola, nessa fase do fundamental, para mim isso era muito difícil, eu não aprendi isso de jeito nenhum. Não sei, porque eu acho que o professor, como ele passou para mim, eu não aprendi. Fonema, letra, para mim era um mistério muito grande. E só depois, sozinha em casa, eu fui muito curiosa, sempre fui curiosa, eu fui descobrindo que não é difícil, é simples, né? Fonema e letra. Então vamos lá. Se eu coloco o U fora do contexto, o U não representa sílaba. O U não representa palavra. O U é letra. Agora observe eu colocando o U junto de outras sílabas. Então, o caso de saúde. O tá sozinho, certo? Mas pelo fato de estar junto com outras sílabas, o é sílaba. Então, viram a diferença de U letra, U sílaba? Isso vai acontecer em outros contextos, com outras situações. Muitas vezes os alunos em sala de aula me perguntam, tia, mas isso é muito difícil. Como é que sílaba pode ser uma letra e como é que sílaba pode ser mais de uma letra junta? Quer dizer que toda vez que tiver sozinho uma letra, eu vou chamar de sílaba? Depende, é o que eu estou dizendo. Sozinho, fora do contexto, fora de uma junção com outras sílabas, eu vou chamar só de letra. Agora, quando ele se junta com outras sílabas para constituir uma palavra, aqui esse U passa a ser sílaba. Tranquilo? Eu acho que assim fica bem fácil de compreender. E aí a gente vai ver que tudo isso eu estou explicando por quê? Porque o meu foco está aqui, ó. Eu estou trabalhando fonoortografia para mostrar para vocês que muita gente escreve errado.
Às vezes coloco M antes de P e B. Às vezes coloco M antes de P e B. Porque achava que era. Mas ele ainda fica em dúvida. Ah, mas será que não é N? Eu vou botar N, eu vou chutar, como vocês dizem. Eu vou chutar. E às vezes ele não presta atenção que existe sim uma regra. E essa regra que eu vou ensinar para vocês é que eu ensino lá na alfabetização. Às vezes até os universitários não sabem disso, gente. Às vezes as pessoas adultas não sabem disso, mas eu vou dar aí uma dica para vocês que é infalível. É uma dica que eu uso para as crianças de 6 anos, eles não erram nunca mais. As crianças com 6 anos, elas têm muita dúvida. Tia, eu boto M, eu boto N. E primeiro porque elas não sabem diferenciar o M do N, o que elas fazem? É com 3 perninhas ou com 2 perninhas? Então o professor, ele vai criar lá uma dica infalível para ele não errar nunca mais. Eu vou ensinar para vocês agora. Então vamos começar pela sonorização, ou aliás, pelo fonema da letra, pelo som da letra. O som de M, gente, ele é diferente de N. Agora preste atenção nos meus lábios, na minha boca. Vocês vão fazer aí também. Quando a gente pronuncia M, observem. M, M, a boca começa aberta, né? M. Agora vamos pronunciar N. N, N. Observe como a boca vai fechando, fazendo um biquinho. N, N, normalmente sem forçar. Então, o que isso tem a ver na hora de escrever a palavra? Gente, esse som de MN, ele é muito forte na hora da pronúncia. Olha só, canto, canto. Olha um outro som, tampa, tam. Quem faz o som aberto? M. Então eu uso M, tampa. As crianças de 6 anos aprendem rapidinho, não fica com dúvida. Porque é muito complicado a criança ir para o 2º ano, 3º ano, 4º ano com essa dificuldade bem aqui, porque ele vai continuar escrevendo errado. Isso não pode acontecer com vocês estão no 6º ano e a partir de agora vamos observar os sons, né? Vamos ver o fonema na hora de pronunciar. Vamos fazer um outro testezinho. Agora eu quero escrever bombom. Bom, bom, bom. Olha o som do om. Bombom, né? Então, observando quando o som ele sai mais aberto, na hora de pronunciar a palavra, você vai ver que é M. Na hora de pronunciar a palavra, você vê que os lábios fecham mais, você usa N. A segunda regrinha, que também facilita bastante, é você observar quem está depois da letra. Por exemplo, geralmente tem exercícios que vem assim, ó. O K, a lacuna, aí vem pó. Aqui eu tenho que colocar MN, certo? Então, o que eu vou ver? Sempre quem está depois. Então, eu vou lembrar que P e B, ó, quando estiverem na posição depois da lacuna, sempre vai ser M, tá? Se depois da lacuna eu tiver J, T, F, qualquer uma letra que não seja nem P nem B, aí eu uso N. Por exemplo, cinto. O som nasal in tá aqui. Então, eu tenho que observar quem está depois desse som nasal. Isso aqui é uma outra regrinha, para não errar MN. Aí eu vou observar que não tem nem P nem B. Aí eu vou lembrar, tá? Então, para usar M é só antes de P e B. Então, mas antes aqui eu não tenho, né? Antes de colocar aqui o M e o N, eu não tenho P nem B. Então, aqui vai ser M. Observe a relação de fonoortografia. Eu preciso ouvir o som para fazer relação com a letra que eu vou escrever. Um outro erro muito comum dentro da fonoortografia é a troca do ão com a OTIL com o ão do AM. Observe que o fonema, os fonemas, quando se juntam para formar a palavrinha, né? A sílaba ão ou an, não é diferente de se ouvir. Estavam, né? Eu não vou falar estavam, eu vou sempre falar estavam. E aí eu posso dizer estarão, né? Eles estarão na festa. E eles estavam na festa. Existe uma diferença muito pequena
pequena no som que às vezes vocês alunos cometem muito esse erro. Que erro? De usar o AOTIO ou usar o AM. Então vamos usar a regrinha que vai facilitar na hora de sonorizar e de escrever. É o tempo verbal. Aqui a gente não vai usar só fonema. Nós vamos usar o tempo verbal para decidir quando eu uso o AN com AOTIO e quando eu uso o AN com AM. Então, todas as vezes que eu escrever no presente e no pretérito, que é passado, esse AN é AM. Eu só uso a AOTIO, o AN, no futuro, somente no futuro. Então, lerão, comerão, é com AN. Eles ainda lerão o livro. Olha aqui o AN. Então, eu vou entender futuro, isso ainda vai acontecer, tá? Mas, se eu quero escrever leram, aí vocês escrevem assim de novo, ó. Fica lerão, não é? Leram. Observe como tem uma diferença no fonema? Leram, ó. E aqui eu vou estar me reportando a uma ação no pretérito, no passado, ou no presente, quando é mais de um que executou a ação. Como é que eu vou saber se é passado ou se é presente? O contexto. Tá bom, galerinha? Então, observe a importância da gente aprender a fonoortografia, para a gente evitar erros ortográficos, que é uma coisa, assim, muito importante. A atividade que a gente vai fazer vai ser bem interessante, mas vai ser lá no livro e é preciso fazer em tempo real para que as dúvidas venham e nos nossos encontros online eu possa estar tirando essas dúvidas, tá certo? Até mais na próxima aula.